Sim. Boa noite a todos. Bom, eu falo um pouquinho, eu acho que eu vou dar uma visão um pouquinho mais de usuário do sistema. Eu sou portador de hemofilia grave. E eu queria entender um pouquinho, óbvio que novas tecnologias sempre são bem-vindas, não só para esse tipo de patologia, mas para tantas outras que é de suma importância. E a gente sabe que a parte de aquisição desses medicamentos, enfim, de todo acompanhamento da equipe multidisciplinar é super importante. Eu queria entender isso mais direcionado um pouco para o Ministério da Saúde e também, consequentemente, para a Mariana, que representa uma associação tão importante sobre a minha patologia em si. Eu queria entender qual que é o tipo de planejamento que o Ministério da Saúde tem atualmente para aquisição e distribuição dos hemocomponentes, hemoderivados. Por quê? Porque eu trago um relato um tanto quanto preocupante. Eu fiz uma cirurgia recente, eu espero que o meu caso não seja uma regra, mas sim uma exceção, em que eu me submeti a uma prótese de tornozelo, por algumas sequelas da própria hemofilia, enfim, muito embora eu sempre estive próximo do meu centro de tratamento. E atualmente eu tive que suspender o meu tratamento por falta de medicamento no meu centro. E eu trago um dado um quanto real e preocupante, porque eu estou sediado numa grande cidade. Eu faço tratamento em um grande centro aqui em São Paulo. E eu trago essa voz não só na qualidade de usuário, mas abrangendo todas as demais áreas do nosso país, porque eu acredito que o problema não seja pontual, seja um problema grave, que, na minha visão, aos meus 40 anos, 41 anos, melhor dizendo, eu nunca passei por uma situação parecida, de suspender um tratamento, e hoje, por exemplo, nessa data, estive ao meu centro e não tinha um fator para mim continuar o tratamento profilático que é necessário, sob pena de eu ter algumas sequelas. Então, a gente ouve algumas... Enquanto usuário, a gente não consegue ter uma informação oficial do governo, e eu gostaria que o Ministério da Saúde esclarecesse a que ponto, se a situação... há uma visão de normalidade nesse sentido, mas hoje eu trago um testemunho que é uma realidade minha, eu gostaria de uma posição tanto do Ministério da Saúde quanto da associação, no sentido de que o que as associações representativas têm feito no sentido de cobrá-los, num bom sentido, o governo, para poder restabelecer isso de forma imediata, que vai fazer e faz a diferença na vida de tantos hemofílicos ou doenças do mesmo grau. Obrigado. Obrigada. Ok. Olha, como é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, primeiro, com relação às associações, eu diria que elas estão plenamente ativadas, sabe? É através das associações que a gente recebe as demandas e as buscas e os questionamentos. Hoje é terça, né? Segunda-feira, 10 horas da manhã, nós tivemos uma reunião com todos os hemocentros do Brasil. Tá? Todos os hemocentros estiveram presentes e foram convocados. Por quê? Porque essa questão que está chegando, que está faltando medicamento, que falta e que não teve aí, é uma questão que nós temos, deixa eu explicar, nós temos no Ministério um sistema que todos os hemocentros têm que dar baixa no uso, não é? Então, usou, entra no sistema, dá baixa. Nós lá temos esse controle, certo? Temos esse controle. Lá dentro da coordenação, diariamente se checa todos esses pontos. É uma equipe que faz isso. Então, o que aconteceu? Primeiro momento, nós tivemos um pequeno problema de inventário em Guarulhos, onde fica guardado os medicamentos. Então, foi comunicado à Hemorrede que estava nesse inventário. Aí ficou sabendo. Quando se dá, aguarde, porque isso é necessário, faz parte do trâmite, cabe à gestão estadual se organizar e aguardar uns pequenos dias. Naturalmente, os medicamentos são mandados com um plus. Nós temos toda essa relação, tudo numericamente. A Mariana me mandou, tem 2 semanas, uma queixa sobre São Paulo, falando do desabastecimento. Nós entramos no nosso sistema,
chamamos a responsável pelos medicamentos de São Paulo, checamos o que você tem aí, o que a gente tem, o que está acontecendo. Não está havendo falta. Como se está chegando? Mariana recebeu escrito todo o relatório. Quantas milhões de unidades tem, como que está lá, todo por escrito, carimbado por mim, que é a situação de São Paulo, certo? Só para dar outro momento, nós estávamos num evento em Florianópolis, ele estava também, quando recebemos a notícia que a TV Globo estava indo ao Hemorrio, porque estava faltando medicamento. Aí nós paramos toda a equipe que faz esse controle, estava lá com seus computadores, chamamos o diretor do Hemocentro, Dr. Luiz Amorim, checamos nossos números, checamos com ele e não havia tido esse problema. Então, eu pedi a ele uma nota escrita, que foi para a TV Globo e foi para as pessoas que estavam nos perguntando a resposta, né? As associações e os usuários. Foi uma sequência que começou a acontecer. Por isso, chegou um documento da BHH, no meio da semana, colocando vários episódios que estavam ocorrendo. Dentro da Hemorrede, me parecia a palavra ampla. Então, como nós já estávamos sabendo que estava existindo isso, aliás, eu estou contando 2 episódios, mas eu passei uma semana inteira checando essas notícias que chegavam. Em um determinado momento, eu chamei a diretoria, a SAES, com os repórteres, com os hemocentros que estavam sendo falados, colocamos em viva voz os que estavam sendo mencionados naquela hora, para que fosse relatado o que está acontecendo aí, tá? Com os repórteres ouvindo. Então, foi dado resposta. Não, eu estava com a planilha de entrega na mão, na hora, para saber. Inclusive, todos os 3 citados chegavam naquele dia medicamento que não estava desabastecido. Tá? Não estava desabastecido. Porque se o hemocentro não deu baixa, é outra coisa. Porque o que consta aqui nosso é isso. Ele tem que dar baixa porque de emergencial pedir. Quando foi na reunião de ontem, estavam todos os hemocentros presentes. Inclusive, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, que é a pessoa onde se recebe o que é pedido oficialmente para a gente. Tá? Não houve, nesse período, diminuição de entrega. O que acontece é que, se o hemocentro não dá baixa, na hora da gente liberar, se ele tem, vamos supor, um número 100, e ele não deu baixa de 50, ele tem 50. Então, ele não vai receber aquilo que ele tem. Ele vai receber de acordo com o que está estabelecido para ele. Tá? Então, nessa reunião, estavam presentes todos, inclusive o de São Paulo, que recebem, porque tem hemocentro que não trabalha com a demanda. E aí, nós fizemos essa reunião. Chamamos usuários que estavam presentes, a outra federação estava presente, né? E nós ouvimos os relatos dos hemocentros. Nós identificamos, de relato, 6 hemocentros que tinham problemas, que não eram de abastecimento, era um problema de gestão. E esses 6 passarão, a partir de agora, vão ter reuniões da equipe com eles, porque está detectado, porque existem 2 coisas que é preciso a gente considerar. Nós temos uma responsabilidade de mandar em tempo hábil, de entregar o quantitativo. E esse quantitativo, ele é controlado. Se alguém quer fazer estoque extra, sabe, tirando de um para outro, não tem que armar um jeito de isso não aparecer, porque fica evidente que, se você não dá baixa, quando você receber, você vai ter um mais. Por que você está tendo mais? Se você precisa, tem que trazer para a gente o cadastro novo. Sabe? Então, foi identificado nesses que esses que foram separados. A maioria, digamos, 98%, 97%, todos não alegaram estar havendo falta de qualquer medicamento. Então, a gente gravou,
fez a ata, ainda identificou quem estava nas reuniões, certo? Agora, quais foram as efemérides que aconteceram? Primeiro, a gente teve que aumentar, teve que correr a fila de demanda por conta da Covid. Durante a Covid, suspenderam-se as cirurgias. E agora há uma fila. E veio uma determinação do Ministério de acabar com a fila. Se vai acabar com a fila na área da hemofilia, na área das coagulopatias, a gente vai precisar aumentar a demanda. E isso a gente precisa ter sobre um controle. Tem um controle. Né? Um gestor estadual tem que ter um controle. Olha, você vai fazer tantas cirurgias, vai gastar tanto e tal. Se aconteceu, como na semana passada, uma cirurgia de implante capilar e que demandou uma grande quantidade de medicamento, isso, além de estar previsto e pedido, isso tem que constar no estoque. Para a gente saber, aí a gente perguntar, o que houve aí que gastou tanto? É só para dizer que na nossa distribuição, a gente tem tudo isso registrado. Agora, aqueles que falaram que onde havia alguns problemas detectado, identificado, falado dentro de uma rede inteira. Entre essa rede, que nós vamos ter uma reunião separada para detectar o que está acontecendo, por quê, o que houve, esse relato que você está falando, a gente recebeu. Tem uma coisa que é importante. O comunicado de necessidade emergencial, ele tem que ser feito com a gente na coordenação. O gestor tem que pegar o telefone e dizer, olha, meu estoque está lá, eu dei baixa e eu estou com uma situação emergencial, para que a gente possa resolver, certo? Então, essa reunião foi feita, foram 2h30 de reunião, para que todos pudessem relatar, e está gravado, certo? Então, a gente vai estar junto para detectar o que está acontecendo, porque nosso controle central existe, mas ele depende da gestão estadual. E alguns que estão com problemas já são crônicos, sabe? Uhum. A gente tem local em que a gestão e o grupo que faz controle, por razões administrativas ou necessidade, está sem profissional qualificado para trabalhar naquele estoque, naquele sistema. A gente detecta isso. Então, o que a gente vai fazer agora é trabalhar com cada um que veio, sabe? Trabalhar todo o ciclo dele, sentar e reunir e dizer o que está acontecendo. Isso é. Mas o que está acontecendo no paralelo? Está acontecendo no paralelo. Quer dizer, além das cirurgias que foram previstas, nós aconselhamos que os gestores, né, nós não mandamos ninguém suspender a cirurgia. Nós aconselhamos que os gestores trabalhassem o contingenciamento. Porque se você mandar, por exemplo, um quantitativo exorbitante para um hemocentro, ele não tem como guardar, como receber, acaba tendo um problema. Né? Quem faz a distribuição acaba sendo um problema. Aí isso é um problema, chega para a gente, olha, mandou e eu não tenho onde guardar, mas porque você recebeu um quantitativo que não podia, porque seu estoque não acabou e você pediu, o que houve? Sabe? Então, nós estamos debruçados sobre cada detalhe de que chegou até a gente. A outra questão, com relação a esse momento que nós estamos vivendo. Nós, da coordenação, somos responsáveis pela aquisição, por receber as demandas, por checar. Tem coisas que, às vezes, a gente fica assim, o que está acontecendo? Houve uma queda e um pedido totalmente fora de... Como? Se usualmente é isso, não foram cadastrados novos pacientes. O que houve? Todas essas coisas têm que ser apuradas lá na base. E a gente está fazendo, inclusive, é uma das coisas que está consumindo intensamente ao lado dessa burocracia para outras coisas que a gente precisa fazer. Aí, o que acontece nesse período? Nesse período, a gente tem uma mudança, uma transição das aquisições, tá? Com a perspectiva da Hemobras inaugurar, né, e resolver todo esse sistema de compra. Essa questão está sendo solucionada lá no gabinete da ministra, na Secretaria Executiva. Tá? Uma equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Conjur, o TCU, estão definindo os processos que vão existir a partir de agora. E isso é uma transição.
e está sendo feita por uma equipe de transição, anunciando uma série de coisas sobre a Hemobras e, naturalmente, impactando o que eu digo, no sentido que a gente está aguardando uma solução. Nós reunimos com laboratórios, né, que procuraram, aliás, nós da coordenação não, porque eu me encaminhei para que fosse para o setor adequado. Eu participei das reuniões. Então, essas pessoas foram buscar respostas e o que está acontecendo nas instâncias superiores. E eles responderam, nós estamos num processo de transição. Aí o que cai na rede é preocupações, né? Minha preocupação, o que está acontecendo? Aí eu lidei intensamente esse último período com um bando de fake news que tomou conta e deu desespero a muitas famílias. Nós passamos esses últimos meses tendo que pedir para que averiguem, que nos mandem formação, porque agora, oficialmente, por exemplo, eu não recebi nada da Hemorrede de São Paulo dizendo que estava faltando medicamento. E ontem, com a presença da Ana Clara, que foi representando a BHH, né? E fez alguns relatos, a outra moça, Luciane que acho uma profissional. Mas, Luciana Oliveira, acontece que existe a coordenação de sangue. Se está havendo algum problema, é conosco que tem que ser notificado. Eu até conversei com o Marcos, eu digo, pois é, né, está vindo alguma coisa errada, porque é nós que temos que saber o que está acontecendo lá. Não chegou oficialmente para mim, nem no e-mail sangue, nem no meu e-mail, nem na equipe que está a postos para atender isso. Existe uma equipe que faz só isso. Quem não conhece, Mariana ainda não foi fazer a visita à equipe, né? Acho que foi. Você teve? Com cada um que fica lá eles. e faz isso. Existe uma equipe. Agora, se o gestor estadual, o responsável por isso, não se comunica com a gente, ele passa para o usuário para dizer a ele que não tem e nós não estamos sabendo, que tipo de coisa é essa estranha? Por isso, ontem houve essa reunião para que quem está com problema, quem é gestor, é aqui que tem que falar. Pode falar. E os resultados da reunião foi, não tem e nada disso. Quem tem, teve gente até que trouxe, né, tem a questão, mas ela não é uma questão de desabastecimento, de não ter. Nós estamos trabalhando intensa, isso é um trabalho que, até por causa da atenção integral, que você tinha mencionado, a gente precisa dar um jeito para fazer outras atividades de atenção. Atividade da linha de cuidado, nada disso tem, mas a gente está o tempo todo. Existiu isso, está existindo, eu não sei qual é de onde essas coisas estão surgindo, né? Eu detectei alguns, eu tive conversando com usuários, né? Eu vi muitos vídeos e a gente não está sendo chamado pelo gestor. Que coisa estranha. Se o responsável pela rede estadual, o responsável pelo Hemocentro, eu não tenho papel nenhum. O que teve foi o Luiz Amorim me dizendo, eu não tenho, está aqui. Então, manda para a Globo, porque é a Globo que está anunciando que foram lá falar. E os usuários que estão lá, o que está acontecendo? Isso merece uma investigação. Está entendendo? Agora, de nossa parte, a gente quer que chegue para a gente, para que a gente dê as respostas. Rodrigo, eu não sei por que você está, porque você está sem isso. Porque eu não recebi da Hemorrede de São Paulo, da responsável pela Hemorrede, qualquer levantamento. Eu recebi dela pedindo, eu dei a resposta com todas as informações, né? Eu recebi outras mais e eu ainda chequei aqueles que não estavam tendo problema. Tem 3 ou 4 locais de onde essa coisa toda está vindo com intensidade, mas esses locais não nos notificaram. Então nós estamos numa transição de compra? Estamos, mas na rede está sendo dito que há um perigo, A ministra sabe o que está acontecendo, o secretário executivo sabe, o DECIT sabe e a Hemobras sabe, e a Conju. Eles estão trabalhando para criar os novos processos, e que vai ser deliberado para a gente executar a compra. Entendeu? Nós não temos essa responsabilidade de estar mudando a transição de compra, mas temos a responsabilidade. Eu fiz um relatório
Fizemos um relatório escrito com a linha do tempo sobre tudo o que está acontecendo para esse grupo de trabalho. É todo mundo ciente. Agora, eu até tenho que saber se acabaram a ata e, se quiserem ver a gravação da reunião com a Hemorrede, está também disponibilizado. Tá? Obrigada. É isso que eu posso te dizer. Há alguma coisa que não está legal. E eu conclamei a Hemorrede, por favor, falem com a gente. Essa situação. Obrigada, Oi, doutora tudo bem? Joyce. Acho que falei demais, né? São Falei muitos demais. atores envolvidos numa mesma ação, então a gente precisa de muita comunicação para encontrar onde estão, né, os conflitos.